Vamos iniciar o nosso estudo. Hoje, o Evangelho segundo João, capítulo 10. A passagem, ela ressalta aqui a figura do bom pastor. Nós sabemos, desde o Velho Testamento, que o Senhor, ele usa essa imagem da existência de um pastor e das suas ovelhas. Deus seria o pastor e Israel seria o rebanho. Mais tarde, nós tivemos na igreja dos gentios a imagem de Cristo como nosso pastor e todos nós ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Também esta imagem, ela foi utilizada na época de Davi. Davi também é reconhecido como um dos pastores do Senhor, porque a história conta que ele, antes de ser o grande rei de Israel, ele era um pastor de ovelhas, filho de um fazendeiro chamado Jessé. Ele cuidava das ovelhas, levando-as para pastorear em regiões seguras, para pastar em pastos verdejantes, em águas tranquilas, longe dos perigos. E fica bem demonstrado para nós que estamos à frente da igreja, do ministério, da evangelização, aquilo que o pastor precisa fazer. E esta imagem, ela se aplica também a todos os crentes, porque cada crente é na sua casa, no grupo a que ele pertence, a família a que ele pertence, ele deve assumir a condição de pastor. E o que é que faz o pastor? Ele cuida das ovelhas que estão sob a sua tutela, que foram colocadas à sua volta para que elas possam ser ajudadas. O pastor é aquele que tem as condições necessárias para governar o rebanho, para orientar as ovelhas, para alertar as ovelhas que elas estão andando em caminhos perigosos. E nós que estamos à frente da igreja, ou à frente de um ministério, os missionários, aqueles que trabalham com a evangelização, precisam ter uma preocupação constante de estar cuidando deste rebanho, seja ele de que tamanho for. Não importa quantas ovelhas estejam sob a sua responsabilidade. Deus quer que o seu povo seja conduzido pelos irmãos mais velhos e pelos pastores que foram levantados no meio do povo. Na introdução, aqui do capítulo 10, a palavra nos diz que, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, eu sou a porta das ovelhas. A introdução aí do capítulo 10, ela nos traz bastante ensinamentos que podem fazer compreender melhor qual é o papel de nós que estamos à frente do rebanho. E de vocês que lá na sua família, na sua casa, também precisam assumir esta condição. O Senhor, Ele fala aqui de um curral aonde as ovelhas estão presas. Este curral é o mundo que nós vivemos. É o ambiente onde as ovelhas se encontram presas. E a porta por onde as ovelhas podem ser chamadas para a liberdade é Jesus Cristo. Ele deixou claro aqui no versículo 7, no finalzinho: eu sou a porta das ovelhas. A grande missão do pastor e dos homens que estão à frente da anunciação das boas novas é tirar as pessoas do domínio do mundo, é libertá-las da prisão a que Satanás as manteve, porque somente o evangelho da salvação e da graça de Deus, a revelação das boas novas desse pastor, que é o pastor maior, somente essas boas novas podem trazer a verdadeira liberdade. Por isso, ele diz que aquele que não entra por ele, isso significa que aqueles homens que não anunciam a Jesus Cristo, que não anunciam esta liberdade que traz o Evangelho, eles não são pastores verdadeiros, porque eles querem entrar no curral por um outro lugar que não é a porta de entrada para a chamada das ovelhas que estão ali sem saber para onde ir, é Jesus Cristo. Os pastores que não servem a Jesus Cristo não são pastores a serviço do Evangelho. Preste bem atenção nisso, porque quem é pastor do Evangelho não distribui os dons e as bênçãos e os bens de Deus, fazendo cobrança por aquilo que fazem. Isso é importante, porque hoje existem muitos abusos no meio cristão. Muitas instituições que se chamam igrejas, que se denominam igrejas, e que são dirigidas por pastores que pretendem pôr preço em tudo o que fazem. Eles são livres para fazer, nós não temos nada com isso. Mas precisamos dizer, em alto e bom som, a toda a cristandade, que aquele que não serve de acordo com as palavras de Jesus, ou seja, dai de graça aquilo que recebeste de graça, esses não são pastores a serviço de Cristo. Como disse aqui o Senhor, aquele que não entra pela porta no curral onde estão as ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Eu não estou chamando ninguém de ladrão. É a palavra de Deus que está dizendo que aquele que entra no curral, que entra no meio da cristandade, onde estão as ovelhas, e que não o faz pela porta que é Cristo, não é verdadeiramente pastor.
é ladrão e salteador. Irmãos, a palavra que está exposta aqui no Evangelho segundo João, ela é muito grave. E foi por causa desses discursos que Jesus fez, que estão apontados aqui no Evangelho segundo João, é que o Senhor foi perseguido e acabou crucificado. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem entra por meio de Cristo no curral, diz aí o versículo 2, este é o pastor das ovelhas. Na nossa casa, por exemplo, se nós anunciarmos lá uma outra palavra, que não seja a palavra de Cristo, que não esteja conforme a lei do amor a Deus e do amor ao próximo, e do desprendimento dos interesses materiais, irmãos, nós não vamos estar nos colocando perante as pessoas que vivem conosco como pastores verdadeiros, mas seremos ladrões e salteadores. Por que ladrões? Porque nós estamos roubando das pessoas. Não é o dinheiro não, irmãos. O problema do mundo não é financeiro. O problema do mundo é de salvação. Nós não estamos tirando das pessoas apenas esses bens materiais, que não importa em verdade para Deus. Mas nós estamos roubando das pessoas a oportunidade que elas têm de se salvar e de conhecer a verdade de Deus. A condenação do inferno é uma coisa terrível. Quando nós não apresentamos a Cristo, quando nós não entramos pela porta que é o Senhor, nós estamos nos transformando em ladrões e salteadores, porque estamos tirando das pessoas a oportunidade que elas têm de conhecer a verdade. A este que é verdadeiro, o porteiro abre a porta. Quem que é o porteiro que abre a porta? É o Espírito Santo. É aquele que tem poder para libertar as ovelhas. Porque é por meio dele que o Senhor faz a obra de libertação. Se o pastor é verdadeiro, se nós agimos como verdadeiros pastores, nós vamos libertar essas pessoas do curral do mundo, irmãos, do domínio que o espírito de Satanás tem sobre a vida mental das pessoas. O que nós estamos vendo hoje no mundo é que o inimigo, ele está a cada dia com maior poder sobre a mente das pessoas. Por isso a gente está vendo muitas condutas anômalas. Por isso nós estamos vendo coisas estranhas acontecendo em todo o mundo. E nesse particular, a internet é uma vitrine por onde você vê as loucuras do mundo. A internet, a gente quando vai lá no YouTube, por exemplo, para encontrar um vídeo, para nós encontrarmos um tema de interesse para nós, o que é que nós percebemos ali? Que os vídeos mais tolos, infantis, estúpidos, são os que têm milhares de milhões de acessos. Eles publicam uma bobagem qualquer na internet, irmãos. Em 2, 3 dias depois, há milhões de acessos. São coisas inúteis, coisas frívolas, coisas sem qualquer noção de moralidade. Isso fornece para nós uma amostragem da situação que se encontram as pessoas que constituem a nossa humanidade. E quem acessa a internet são pessoas que têm uma certa condição financeira e intelectual. Os mais simples, os mais humildes, eles não acessam a internet. E são, frequentemente, os mais necessitados. Isso quer dizer
que o estado dessa humanidade é deplorável, que a situação que nós estamos vivendo, ela é muito séria, ela é muito grave. Há uma dominação mental em que as pessoas se encontram, é uma verdadeira escravidão. É assim que o diabo, Satanás, o grande inimigo da própria humanidade, porque o diabo veio para destruir, é assim que ele está separando aquilo que é dele. Ele vai envolvendo mentalmente os indivíduos e vai ajuntando para ele uma grande legião de pessoas frívolas, irresponsáveis, envolvidas numa vida de imoralidade. É o que nós estamos assistindo no mundo hoje, irmãos, pelos meios de comunicação, desde a televisão, internet, pelas revistas, é o que nós estamos assistindo. Mas todas estas coisas estavam já anunciadas desde os tempos dos profetas. Para nós que somos o povo de Deus, nós não estamos surpresos, embora há muito tempo já vinham sendo anunciadas essas verdades, não eram poucos aqueles que se portavam com descrença, mesmo dentro da igreja, achando que os tempos não viriam mais. E há quem defenda que esses tempos difíceis já passaram, não consegue perceber a situação de descontrole, de decadência moral, espiritual, que vai tomando conta desse mundo. Jesus, ele diz que o porteiro abre a porta da liberdade para aqueles que são os pastores verdadeiros. E ele chama pelo nome as suas ovelhas e traz as ovelhas para fora. Preste bem atenção, você que está nos acompanhando nas outras cidades, os grupos, as famílias, preste bem atenção, porque nós precisamos assumir a nossa condição de servos do Deus vivo, de pastores capazes de exercer influência sobre a nossa casa para libertar a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos irmãos desse terrível domínio de Satanás. Preste bem atenção. Depois que a ovelha é trazida para fora, o pastor vai adiante das ovelhas e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Ele não abandona a ovelha depois que a ovelha é libertada, porque existe uma necessidade dessa liderança espiritual ir à frente das ovelhas que ele consegue libertar. Ele precisa pastorear as ovelhas e seguir desenvolvendo nelas a fé, convencendo as ovelhas da necessidade que elas têm de estar na igreja com regularidade. Ainda temos crentes que por qualquer razão deixam de vir à igreja. Irmãos, não há nenhuma razão a não ser uma enfermidade grave que nos impeça de vir à igreja para nós não comparecermos às reuniões da comunidade. Não há motivo algum que nos impeça. Vir na igreja para nós é motivo de alegria. Durante a semana, nós temos que estar com aquela expectativa de que domingo está chegando. Nós nos reunimos aqui domingo em outras igrejas, pode ser outro dia, mas para o crente daquela comunidade, ele precisa ter no coração esse desejo de que chegue logo aquele dia, para ele encontrar os irmãos, para ele conviver com o Espírito Santo, para ele perceber a palavra que vai ser anunciada pela boca dos pregadores, que não é obra que o pregador faz. O pregador que prepara a pregação em casa não fala pelo Espírito Santo. Ele precisa dar uma olhada nos textos bíblicos para chegar na hora de falar, o Espírito Santo dizer: você vai falar isso aqui hoje. E o pastor é guiado pelo Espírito. E os crentes ficam sedentos,
como ovelhas que precisam de água, que precisam de comida. Eles ficam esperando chegar aquele dia por causa da palavra. Não é por causa da cantoria, não, irmãos. Não é por causa da barulheira das igrejas, não. Não é por causa dos shows que eles promovem aí, levando cantores para cantar louvores para Deus, não. O crente quer ouvir a palavra que admoesta o seu espírito. Porque ele sabe que aquela ferramenta, embora seja dolorosa, ela que limpa a alma de todas as suas manchas morais e espirituais. Se a palavra não for anunciada como os profetas faziam, como os apóstolos faziam, com toda a gravidade, com toda a seriedade, a igreja vai continuar andando no escuro e o pastor vai ser responsabilizado depois, com toda certeza. É necessário haver uma mudança, irmãos, na mentalidade pastoral dos nossos dias, porque os tempos são chegados e quando eles vierem, não haverá dúvida nenhuma onde vai estar as ovelhas e onde vão estar os bodes. Nós precisamos ser encontrados à direita do Senhor, não à sua esquerda. Quando a ovelha é libertada, diz aí o versículo 4, o pastor vai adiante delas e elas o seguem porque conhece a voz daquele que os chamou. De modo nenhum elas seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhece a voz daqueles que não são escolhidos pelo Senhor. É importante, irmãos, nós lembrarmos aqui que existe um povo escolhido. Eu falo sempre nas pregações. A igreja está aberta para todas as gentes, mas há um povo escolhido. E esta palavra se refere às ovelhas perdidas da casa do Senhor, da casa de Israel, que estão espalhadas pelo mundo. As ovelhas ouvem a voz e o chamado do Senhor, venha por meio de quem vier. Se for verdadeiro aquele que chama, com certeza elas ouvirão a voz e seguirão as orientações que você ministrar. Irmãos, todas essas coisas são espirituais. É claro que isso não tem nada a ver com blá, blá, blá de igreja. Não tem nada a ver com campanha, não tem nada a ver com arrecadação. Nada a ver, nós não falamos desse tipo de coisa aqui. O assunto que se trata aqui é relacionado com a nossa alma, com o destino glorioso da nossa alma depois da morte do nosso corpo. E com a transformação, porque vai passar o mundo agora em alguns anos, deixando de ser esse mundo de injustiça, onde os poderosos fazem o que bem entende, para se tornar um mundo melhor, um mundo civilizado, habitado somente pelas ovelhas do Senhor e por aquelas nações que ficarem do lado do Senhor. Porque os demais, aqueles que são bodes, aqueles que estão no mundo para explorar as pessoas, para enganar as pessoas, os salteadores, os ladrões, eles serão extirpados da face da terra. Não por nós não precisamos fazer nada. Os eventos que vêm sobre o mundo, eles mesmos vão se incumbir de tirar da terra esses espíritos, estas almas que estão a serviço de si mesmas. Não estão a serviço de Deus, nem a serviço do próximo. Seguindo com a palavra do Senhor, no versículo 9, ele explica com mais procedência o que quer dizer a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagens. Ora, o Senhor não acabou de dizer que ia tirar a ovelha do curral? Como é que ele está falando aqui em entrar em algum outro lugar? Ele diz, eu sou a porta de saída. Agora, ele está falando aqui de uma porta de entrada, não é mesmo?
Vamos ler novamente, os irmãos que estão em outras cidades, nos acompanhem, por favor. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens verdejantes. Amém? Ele está falando o quê? Está falando aqui da vida eterna, meus irmãos. Ele está falando aqui que ele transfere a gente desse mundo para um outro mundo. Que nele nós vamos encontrar a vida e não a morte. Depois que o nosso corpo tombar, nós vamos encontrar as pastagens verdejantes de que fala o Salmo. Amém? Deitar-me faz em verdes pastos. Salmo 23. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Amém? Nós precisamos entender, irmãos, que nós não estamos diante de uma liderança religiosa. Esses conceitos que até pouco tempo vinham guiando a igreja, esses conceitos já não encontram mais espaço num mundo que está em profunda transformação. Não há mais espaço. Os pastores precisam entender que Cristo é o Salvador que dá vida ao espírito, à alma, e que Ele mesmo diz que existe uma outra vida com pastagens verdejantes e águas tranquilas. Ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas do seu pasto. Ele é o pastor maior. Se nós não crermos nisso, essa vida que até então nós vínhamos gostando dela e gozando os benefícios e bens que ela sempre nos ofereceu, essa vida vai entrar em colapso. E nós poderemos não ter mais os bens que nós achávamos que tínhamos. E então o que nos restará, irmãos? Se nós batermos na casa do Senhor apenas para tratar das coisas da vida temporal, porque os pastores não gostam de falar de vida espiritual. Outras doutrinas falam disso, não vou trazer isso para dentro da igreja. Pois não teria o Espírito Santo falado dessas verdades a outras doutrinas, porque a igreja não quis receber as verdades espirituais. Isso não teria acontecido, por que não? O Satanás não cuidaria de engessar a teologia de modo que ela ficasse blindada para não receber novas revelações? E quais foram as novas revelações que a igreja recebeu ao longo da história? Porque Jesus disse que teria muito a nos dizer, mas naquele tempo não era possível suportar. E agora, nesses tempos, quais são as novas revelações que foram feitas? Nenhuma. Embora a Escritura despreze as coisas terrenas e coloque as coisas terrenas no seu devido lugar, dizendo que o que importa é a vida espiritual, é a vida eterna, a vida que está além desse mundo, os pastores insistem nesse blá, 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 tratando das coisas materiais e humanas e temporais. O que vai acontecer agora, meus pastores? O mundo material vai entrar em falência. E as promessas de prosperidade, de vida boa, vida folgada com Cristo, aqui nesse mundo, elas vão ruir também. Porque Cristo nunca disse que tinha vindo ao mundo para dar vida folgada para ninguém. Mas esses discursos, essas passagens, são colocadas de lado, ninguém se interessa por elas. Essa é uma realidade. Ninguém se interessa por essas passagens. Por quê? Porque essas passagens vão contra o sistema que está estabelecido há quase 2000 anos na igreja dos cristãos. Isso precisa mudar. E se não mudar por vontade dos pastores e dos teólogos, vai mudar por força das circunstâncias. É simples. Porque muita gente vai querer satisfação das coisas que deveriam acontecer e que não vai estar acontecendo. Não adianta falar que o sujeito não tem fé. Porque essa é uma boa desculpa que eles dão. Não aconteceu o que você prometeu. Não, faltou fé a você. Engraçadinho. Não é? Isso não tem nada a ver com o evangelho. Ou a igreja abre o seu coração para receber as verdades de Deus,
ou ela vai ser obrigada a fazer isso por força das circunstâncias. E não deve demorar. Não deve demorar. Eu sou a porta, disse o Senhor, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens verdejantes. O ladrão, versículo 10, não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Amém? Eu vim para que tenham vida. Que vida? Vida material? Ele nunca falou sobre isso. O Senhor desprezava as riquezas e o poder do mundo. Ah, é pagar imposto? Me dá a moeda. O que temos nela? A face de César. Pois dê a ele o que é dele. A Deus o que é de Deus. Senhor, ajuda-nos a repartir a herança. Eu não vim no mundo para ser constituído repartidor, juiz repartidor dos bens dessa vida. O Senhor disse que não tinha onde encostar a cabeça dele para dormir. Não sou desse mundo. Eu sou de um outro lugar. Estou preparando lugar para vós. A que vida que ele se refere? A vida do Espírito. Ele vem nos tirar da morte espiritual, da morte provocada pelo pecado que nós nascemos com ele. Quando separamos de Deus, entramos numa condição de pecado original. Não é por causa do pecado de Adão, não, irmãos. Aquilo tudo é uma simbologia, é uma linguagem cifrada para ensinar as verdades eternas. Quando nós nos separamos de Deus, nós entramos numa condição de pecado original. Separados de Deus, começamos a achar que por nós mesmos, nós vamos dar conta de fazer todas as coisas. Resultado, quando nós assumimos a nossa vida, quando nós achamos que sabemos o que não sabemos, resultado disso qual é? É só sofrimento. Quem não abaixar o topete para o Senhor, quem não deixar de lado as suas vaidades, o seu pretenso saber, com certeza, irmãos, vai entrar em estado de sofrimento, com toda a certeza. O Senhor diz que o ladrão, ele não vem senão para roubar, para matar, para destruir. Eu sou diferente. Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. E se a gente consegue entrar nessa vida de Cristo, se a gente consegue entrar nesta comunhão com o Espírito Santo, irmãos, todas as coisas para nós são suportáveis, mesmo as mais duras provas. Então somos felizes, alegres, sem nos preocupar com a quantidade de bens que nós temos, porque entramos na vida de Cristo. Já o maligno não, ele quer te encher de vaidades e de esperanças para as coisas do mundo, porque no final das contas, ele pretende te matar e destruir a sua vida. Satanás é muito ardiloso. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olha como ele fala dele, ao mesmo tempo, ele fala de como nós precisamos nos portar como pastores das ovelhas que estão na igreja, das ovelhas que estão em casa, que fazem parte da nossa família. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, ele foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus disse aqui alguma coisa muito ofensiva aos judeus que achavam que eram os únicos escolhidos para entrar nas bodas do Cordeiro. Eles achavam que eram os únicos escolhidos. O Senhor, ele disse no versículo 16, olha, eu tenho outras ovelhas que são de outro aprisco, ou seja, um outro rebanho. Jesus se referia aqui aos gentios, aqueles que mais tarde ele iria designar o apóstolo Paulo para ir buscar essas ovelhas. Olha só, irmãos. Este apóstolo foi aquele que fundou a igreja cristã. Quando nós falamos de igreja, de cristianismo, quando nós falamos de evangelho, nós não podemos descartar as orientações desse apóstolo. As igrejas, se seguissem a orientação apostólica, não é a orientação de A, de B ou de C, mas da doutrina ensinada pelos apóstolos. Eu estou falando aqui de Paulo, de Pedro e de João, que são os pilares da igreja, que são aqueles que deixaram mais documentos escritos a respeito da fé cristã. Se a igreja se orientasse por esses ensinamentos, com toda certeza, ela não se desviaria do caminho. Mas não se interessaram. Não se interessaram. Irmãos, o Senhor disse que iria agregar as ovelhas desse outro aprisco, que somos nós gentios, que não fazemos parte daquela oliveira santa. Esteja atento a isso, porque nós temos que encontrar as ovelhas perdidas desse aprisco, para que só haja um rebanho. Os irmãos devem se lembrar que ao final da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos uma citação do apóstolo que diz que o Senhor iria juntar os dois povos num só. Os irmãos se lembram dessa passagem quando nós estudamos Romanos. Isso mostra que o Senhor está interessado em construir, em fazer, em moldar, em preparar um povo. Não é de hoje que ele está fazendo isso, desde a antiguidade. Um povo muito especial, um povo abençoado, um povo que tem interesse em viver como irmãos, em construir um mundo melhor, sem fome, sem guerra, sem roubalheira, sem injustiça. O Senhor está preparando, ajuntando as ovelhas para finalmente, quando chegar os tempos da grande transformação dessa humanidade, ele possa construir um povo só, dos judeus e dos gentios. Em nome de Jesus, assim será. Por isso o Pai me ama, versículo 17, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim a vida, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus, desde o começo, está cuidando de cada alma dessas ovelhas que são escolhidas. Desde o começo. Ele diz, eu tenho o poder de dar e tirar a vida. Irmãos, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Ora, o que vamos fazer?
Como é que nós podemos deixar de viver sem considerar o Senhor? Pastores, vamos falar de Jesus abertamente para as ovelhas que estão dentro da igreja. Elas precisam ouvir a verdade. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio, está fora de si, por que é que vocês estão dando ouvidos a ele? E outros diziam: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Havia dissensão ali entre os judeus, os que eram judeus de coração e os que não eram judeus de coração, embora fossem judeus carnalmente. Não é? Havia dissensão entre eles, entre aqueles que eram ovelhas do Senhor e aqueles que eram bodes, que estavam ali para acusar o Senhor de andar com o demônio. É muito fácil dizer que alguém está com o demônio quando a gente não concorda com aquilo que ele está falando. Difícil mesmo é argumentar pela Escritura Sagrada e demonstrar a lógica de Deus. Isso é mais difícil, mas não é impossível. Que as nossas considerações e argumentos possam estar fundamentados na concordância dos ensinamentos, tanto das revelações que foram feitas nos tempos antigos, antes de Cristo, pelos profetas, pelos homens de Deus, pelos pastores de Deus, assim como as revelações que o Espírito Santo fez depois da ascensão de Cristo aos céus, manifestando através dos apóstolos e dos crentes, de gentios e de judeus, para falar dessas novidades, para trazer boas novas a nós. Essas novidades, essas boas novas, estão escritas nesse livro. Nós podemos fundamentar os nossos argumentos na concordância desses ensinamentos. É dessa forma que nós vamos caminhar de maneira segura, evitando de ser enganados pelos espíritos mentirosos e embrulhões que estão aí conduzindo algumas ovelhas no caminho equivocado. Que Deus nos abençoe e nos alegre com a sua presença nesse dia. Amém.